aqui para mais um quadro Educação do Espírito. Hoje o nosso programa de número 6. E para dar sequência aos nossos estudos, nós vamos falar hoje sobre algumas etapas importantes no desenvolvimento humano. E eu abro um parênteses aqui para falar que o objetivo desse nosso quadro, dessas nossas reflexões, é nós estarmos pensando juntos sobre a importância da educação à luz dos conhecimentos espíritas. Como evangelizadora, como educadora, eu vejo o quão é importante nesses momentos atuais nós pensarmos numa educação integral. Como é importante a participação dos adultos, uma participação efetiva e objetiva na educação das nossas crianças. Então, sendo assim, vamos começar o nosso estudo. Nós vamos refletir hoje juntos sobre aspectos cognitivos e emocionais no desenvolvimento da criança, considerando a criança também como um ser espiritual. Nós vamos pegar as etapas do desenvolvimento definidas por Piaget, que os educadores conhecem bem. As etapas se dividem no estágio 1, sensório-motor, estágio 2, pré-operacional, estágio 3, operações concretas, estágio 4, operações formais. Vamos juntá-las às fases marcantes assinaladas por André Luiz nas suas obras, que é a fase do 0 aos 7 anos, a fase dos 7 aos 14 anos e a fase dos 14 anos em diante. E nós vamos dividir esse estudo em 3 vídeos. Hoje nós vamos começar falando sobre os primeiros 7 anos. Nos primeiros anos de vida, do 0 aos 2 anos, a criança ela usa toda a sua energia vital, toda a energia criadora, no campo sensorial e motor. Ou seja, ela usa a sua energia para desenvolver os sentidos, o tato, o olfato, a audição, o paladar, a visão, e também para coordenar os seus impulsos motores. Que isso? Ela aprende a tocar o que ela vê, ela aprende a olhar na direção do barulho, ela aprende a engatinhar até um objeto que ela deseja, aprende a levantar, aprende a sentar, aprende a subir nas cadeiras, nas coisas, aprende a fazer sons quando quer dizer alguma coisa e também aprende algumas palavras. Piaget denomina essa fase do 0 aos 2 anos de estágio sensório-motor, ou seja, a criança nesse período ela constrói os seus primeiros esquemas mentais, um desenvolvimento cognitivo, segundo Piaget. Ela aprende a usar toda a sua percepção para desenvolver isso, sentido e impulsos motores. A doutrina espírita nos diz que nessa fase a criança ela não constrói, ela reconstrói toda a bagagem que ela tem, toda a força que ela tem, ela usa para reconstruir aquilo que ela já vivenciou em outras existências, apenas para possibilitar o espírito a se adaptar àquele novo corpo. O espírito, na verdade, está ali apenas recapitulando processos que ele já vivenciou na infância das outras existências. Nesse estágio sensório-motor, a criança também está na fase da anomia, que nós vimos com Piaget, ou estado natural e primitivo, que nós vimos com Pestalozzi, onde não há regras. A criança age por impulso, age de acordo com a sua vontade. Então, cabe aos pais, nesse momento em que ela está desenvolvendo-se cognitivamente, em que ela está ali centrada nas suas vontades,
cabe a gente aproveitar esse processo cognitivo, essa reconstrução cognitiva, para começar também o seu aperfeiçoamento emocional, a intervir de forma a ajudar o espírito que ali se encontra a se desenvolver também emocionalmente. Na página 175 do livro Educação do Espírito, 173, perdão, tem um seguinte apontamento. O amor dos pais, nesse momento em que a criança está desenvolvendo cognitivamente, é tão necessário para o seu desenvolvimento afetivo como o leite materno é para o desenvolvimento do seu organismo físico. Então, utilizar dos recursos afetivos nesse momento em que a criança está desenvolvendo cognitivamente vai ajudá-la também a aflorar a sua parte emocional, a reconstruir a sua identidade emocional. A partir dos 2 anos, a criança começa a perceber o outro, como nós já vimos com Piaget nos vídeos passados. Então vem o período da imitação. A criança começa a imitar o que vê. Mas essa imitação, ela não é apenas imitação simplesmente. Ela é uma forma de reconstruir aquilo que ela está vendo. Ela observa e reconstrói em si. Ela vê e recria em si mesma. Daí a importância do exemplo. Aquilo que a criança observa em nós, aquilo que ela vê no mundo à sua volta, ela vai trazer para o seu desenvolvimento cognitivo e emocional naquele momento. Dos 2 anos aos 7 anos, Piaget denomina estágio pré-operatório. E esse estágio pré-operatório ele se divide em 2 fases. Dos 2 aos 4 é o período pré-conceitual, a idade do faz de conta, né? Toda criança não tem essa idade de brincar, pega um cabo de vassoura e aquele cabo de vassoura se transforma num cavalo, numa espada, né? Uma boneca cria vida, se torna uma filha, um carrinho, uma nave espacial realmente vai até o espaço, né? Então ela aumenta a sua bagagem linguística, ela gosta de ouvir histórias e ela também gosta de criar histórias, mas ela ainda é uma criança egocêntrica, ou seja, ela ainda tem o meu, né? Aquilo que é meu, porém já percebendo que existe o outro. E também tem a fase do pensamento intuitivo, no estágio pré-operatório, tem o pré-conceitual e tem o pensamento intuitivo, onde a criança, o pensamento dela, ela constrói de acordo com o que ela vê. Por exemplo, se você pegar 2 vidros do mesmo tamanho e colocar água nos 2 vidros na mesma quantidade e perguntar a ela qual tem mais, ela vai te dizer que os 2 estão iguais. Agora, se você pegar um dos vidros e transferir o líquido para um vidro mais alto, ela vai dizer que o vidro mais alto tem mais água, porque o pensamento dela, ela constrói de acordo com o que ela está vendo, né? E nessa fase do período pré-operatório começa a heteronomia, ou o estado social, como nós vimos com Piaget e Pestalozzi. E nessa fase já dá importância às regras, né? As regras têm que ser obedecidas. Ela já vê que precisa dividir o espaço com o outro. E aí vem também a fase dos porquês. Começa a perguntar o porquê de tudo, né? A gente conhece bem essa fase. Quem tem criança, quem já teve criança, quem convive com criança sabe da fase dos porquês. Ela quer saber o porquê de todas as coisas. E aí, segundo a doutrina espírita, é o momento exato para ensinar a criança o afeto, o respeito ao próximo, a cooperação.
é o momento exato de ensinar para ela a lei de causa e efeito. Tudo que eu faço, eu recebo. Aquilo que eu ofereço aos outros, eu recebo de volta. Se eu faço o bem ao meu colega, ele também vai me querer bem, né? É o momento exato de ensinar a ela o melhor que nós podemos ensinar, de oferecer a esse espírito que está sob nossa responsabilidade nessa fase dos 0 aos 7 anos, que é a primeira infância. É o momento exato de trazer a ela, de dar a ela um ambiente com boas vibrações, de ensinar a ela bons hábitos, a oração, né? O carinho, o afeto, a cooperação, de dar a ela bons heróis. Nós vemos como as crianças se influenciam pelo que veem na televisão, por personagens da televisão, né? De mostrar a ela bons filmes, bons desenhos, de dar a ela, mostrar a importância dos bons sentimentos, né? De sentir pelo outro, de olhar o outro, né? De oferecer a ela boas músicas, boas palavras. Esse período inicial da reencarnação do espírito é decisivo para a formação do seu caráter. Nesse período da primeira infância, que começa quando ela nasce e vai até os 7 anos, o espírito está aberto às influências. Ele está propenso a receber, né? E como ele ainda não aflorou todas as experiências de vidas passadas, é o momento em que ele está receptivo, em que ele vai ouvir aquilo que nós dermos a ele, ouvir aquilo que nós oferecermos a ele de bom coração. Sabemos que existem espíritos que são mais resistentes, porém, essa primeira infância é o momento exato para oferecer a esses espíritos, sejam eles mais evoluídos, menos evoluídos, coisas boas, né? Tem um trecho no livro aqui que eu achei fantástico, queria dividir com vocês, na página 179. No futuro, as autoridades sanitárias se preocuparão com a higiene mental tanto quanto se preocupam hoje com a higiene física. As campanhas morais atingirão os lares, onde a vacina afetiva será aplicada através do cultivo dos bons sentimentos, dos exemplos edificantes. As mães se preocuparão com o alimento espiritual tanto quanto se preocupam hoje com o alimento físico. As escolas exercerão ação educativa e preventiva dos males da alma. A educação terá um caráter terapêutico e profilático. Esse parágrafo nunca foi tão atual, né? No momento que nós vivenciamos, todos nós precisamos desse tratamento, né? Desse direcionamento, para que nós possamos ter aí adultos que trabalhem no bem, que façam o bem. Nós precisamos educar as nossas crianças no bem, no amor, na paz, na caridade. Precisamos ensinar a ela coisas boas em nossos lares, nas escolas, nos templos religiosos. Daí a importância da evangelização das crianças pequenas, desde os 0 até os 7 anos e aí por diante, para que elas se tornem adultos responsáveis, adultos que pensam no melhor do próximo. E é isso. No próximo quadro, nós vamos ver o desenvolvimento dos 7 aos 14 anos. Quero agradecer a todos que estão acompanhando o nosso quadro Educação do Espírito, agradecer aos colunistas do canal Rossano Sobrinho, que tem divulgado a doutrina, os ensinamentos do Cristo com tanto amor, com tanto carinho, agradecer ao Rossano,
por me permitir participar do canal. Agradecer aos nossos patrocinadores que têm colaborado para que o nosso canal fique ainda melhor. Pedir a vocês que se inscrevam, que deixem lá o seu like nos nossos vídeos, que acompanhem semanalmente. Sempre tem vídeo novo lá. Divulguem, compartilhem com os amigos, com os conhecidos. E até o nosso próximo quadro, Educação do Espírito.